que gostariam de estar aqui não estão, então depois a gente manda a gravação. Exatamente. Então, vamos falar hoje sobre escolhas com consciência. Escolhendo com consciência. Na verdade, qual foi a energia que a gente percebeu para fazer isso, né? Sim, justamente, né? Eu percebo assim, quando a gente escolhe o que é leve para a gente, tudo flui com mais facilidade, né? E o que que é essa leveza? É a consciência nos falando o que vai contribuir mais para o nosso futuro, para as pessoas que estão ao nosso redor e tudo mais. E sabe que hoje eu estava conversando também com as pessoas aqui sobre o quanto das escolhas que a gente faz, na verdade, não são nem para a gente mesmo. Sabe? Quanto da vida a gente tenta escolher para agradar ou caber na caixinha dos outros e fazer aquilo que alguém julga como a melhor escolha, que na verdade nem sempre é a melhor escolha ou aquela que vai criar mais para a gente. E quando você está nesse espaço, é interessante ver como contrai, né? O mundo da gente se contrai de um jeito que você tenta ser o filho perfeito, o marido perfeito, a namorada perfeita, a mulher perfeita, a mãe perfeita, o pai perfeito, o amigo perfeito, a amiga perfeita, e na verdade não existe isso, porque quanto mais você escolhe a partir do ponto de vista de outro, você está deixando você no caminho para honrar, não tendo nem vendo certo ou errado, né, mas para honrar uma escolha que funcionaria para outra pessoa. Uma coisa Exatamente. que eu sempre gosto de dizer, aquilo que é, né, que o Access traz essa clareza para a gente junto com outras ferramentas, aquilo que é leve para a gente sempre é o que é verdadeiro para nós, mesmo que os outros não pensem igual, né, ou não tenham o mesmo ponto de vista. Botando aqui um carinha enorme por esse homem, foi uma honra ter você na Terra do Sol, do Sal, do Câmara Cascudo. Já esperando a Fazenda em julho. Que delícia, como pode ser Ai, mais divertido. Exatamente, Fabi, em nossa, relação a isso que você falou, o quanto a gente se autoabusa, né, em relação a esse peso de ter que agradar a outra pessoa, seja amigos, trabalho, relacionamentos de família, enfim, né, a gente acaba se autoabusando e convivendo com esse peso que acaba trazendo, inclusive, doenças físicas no nosso corpo, porque você fica com exato. aquela, como se carregasse uma cruz, né, um horror isso. Então, como mudar essa energia toda? Como poder escolher Você com já mais percebeu? leveza? E percebeu quantas vezes as pessoas andam pelo mundo tentando mudar algo que nem é delas, por exemplo, uma escolha, se você está levando algo, carregando um fardo que não é seu, o que você vai fazer com isso? Não tem nem É, como mudar, não é seu, você não pode destruir, descriar. E às vezes é muito simples, é escolher por você, seguir a leveza que é para você e tudo começa a fluir com naturalidade. tudo. Sabe que eu não sei você, mas eu tenho várias, com certeza você também tem várias histórias de quando escolhi seguir a leveza para mim e o que criou depois foi algo assim muito gratificante também. Exatamente. Você já flertou com É, isso também? essa alteração, assim, quando a gente percebe o quanto a gente. E é tão fácil fazer essa escolha pela gente. E quanta mudança a gente criou a partir disso, a partir do momento em que a gente começou a escolher pela gente, verdadeiramente. E quando a gente há tempos atrás eu percebo em mim que aconteceu, eu tinha esse tem que, né? Tem que é uma coisa que eu excluí do meu vocabulário já faz um bom tempo, desde que eu comecei com as ferramentas de Access, eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu realmente excluí é o tem que, porque essa questão da obrigação do tenho que fazer, eu tenho que estar no almoço do domingo com a família, eu tenho que isso, e acaba sendo esse peso. E quando você faz essa escolha por você de não fazer mais as coisas que pesam, você percebe que não acontece nada. Não vem o julgamento. O julgamento está dentro de você. Você que fica pensando, o que os outros vão pensar. Só que a partir da escolha, não acontece nada disso. Tudo flui com mais leveza. Tudo flui com mais facilidade. Inclusive, os pontos de vista das outras pessoas.
que a gente percebe que sim, são somente interessantes pontos de vista e nada mais. Você não precisa Não é verdade. conviver com isso, né? Ultimamente a gente tem percebido assim uma das ferramentas, eu não sei, o pessoal aqui todo mundo já conhece Access, as ferramentas de Access, barras, enfim, Eu uma das acredito que ferramentas sim. básicas desde o início que a gente aprende, né? Vou dizer o termo aprender, eu tenho um ponto de vista sobre aprender, mas tudo bem, vamos lá. Que a gente recebe seria o interessante ponto de vista, que na verdade é essa energia, um espaço gostoso de você estar na leveza, independente da aprovação dos outros ou não. É eu falar para você algo que é leve para mim, de repente você tem um ponto de vista diferente, ou você discorda de mim, e tá tudo bem, eu não preciso que você concorde, também não preciso mudar seu ponto de vista, não preciso provar para você que o meu tá certo, o seu tá errado, que o seu tá errado, o meu tá certo, ou coisa assim, e simplesmente ser um espaço de permissão onde tudo é realmente um interessante ponto de vista. Já percebeu que libertador essa energia de você não ter que andar pelo mundo provando nada, ou tentando acertar, ou tentando validar nada, só escolher. Exatamente. E aí você percebe realmente que não existe o certo e o errado. Existem diferentes Exato. escolhas, só isso. E você sempre pode desescolher uma escolha anterior e escolher com novas possibilidades, né? Então, essa questão de você seguir realmente o caminho que expande mais, só traz benefício para sua vida, só traz mais contribuição para sua vida. E sabe que às vezes a gente fica perguntando como seria, né, o mundo se as pessoas se permitissem ter consciência disso, ser conscientes do que é leve para elas e escolher a partir desse espaço. Já percebeu quanto julgamento seria neutralizado, quanto erro deixaria de acontecer, quanta necessidade seria eliminada da nossa vida só por essa alteraçãozinha, essa mudança pequenininha aí? Tão pequena e simples, não? E o julgamento é Pequena uma e das simples. coisas, as piores coisas que a gente pode fazer, né? O Gary fala que é uma mutilação, né? O julgamento e o auto-julgamento. Então, quanto poderia ser criado realmente se não tivesse julgamento no mundo? Exatamente. E é tão simples. E sabe que, assim, lógico, a gente fala de, né, tão simples e tal, e é tão sutil ao mesmo tempo, que às vezes você se vê trabalhando uma questão que quando você vai lá no fundo, espera aí, eu estou me julgando pelo quê aqui? Olha ali, o Flávio e a Marcela. Eu soube que eles estão trocando barras aí, ó, isso não vale, Ah! Também queremos! né? Olha que coisa bacana. Delícia! É, E, essa questão do julgamento, mas é porque eu acredito que a gente ainda está nessa questão da nossa realidade, né, Fábio? Nossa realidade tem isso, muito, essa questão do julgamento. Então, muitas vezes a gente está assim, um exemplo que eu sempre dou, a gente está passeando na rua, encontra alguém conhecido, alguém querido, principalmente acontece com pessoas mais queridas, a gente compra o julgamento do outro. Então, estamos na rua, digamos, encontro alguém querido e a pessoa fala para mim, nossa, como você tá magra, tá com cara de doente, nossa, você engordou. Ok, interessante ponto de vista. Só que se eu chegar em casa, me olhar no espelho e falar, nossa, não é que fulano tem razão, o que eu estou fazendo com isso? Me auto-julgando, comprei o julgamento. E é assim, se a gente não está num eterno policiar do dia a dia, utilizando as ferramentas, por isso que eu sempre falo, seja as ferramentas, não só tenha as ferramentas. Seja as ferramentas todos os dias, né? E aí a gente começa a alterar essa vibração. E aí simplesmente não compra mais o julgamento de ninguém. não é libertador isso, você poder se permitir, perceber, escolher aquilo que funciona para você. E o exemplo que você trouxe é um bem simples, né? Quantas vezes um comentário tão sutil e tão, entre aspas, inocente das pessoas, na verdade, é carregado de julgamento. E quando Sim. você leva isso para outras áreas, né? Tem pessoas às vezes que ficam naquela assim, poxa, mas eu estou escolhendo umas mudanças na minha vida e
E aí você começa a olhar a energia que está por trás, que está prendendo a pessoa, quanto julgamento está incluído naquilo ali, sabe? Aquelas coisas de... Existe uma coisa que a gente chama até de julgamento refinado, são aqueles que estão tão sutis lá no meio, em camadas tão impregnadas que a gente nem sequer percebe que está se julgando, né? E isso alimenta um ciclo, às vezes, que nos impede de mudar aquilo que poderia trazer uma vida de mais leveza e, de fato, escolher com consciência. Mas aí Exatamente. como é que faz quando você percebe que está sendo julgado? É, eu percebo a primeira coisa, o peso, né? Não Quando, é? o que é o peso, pessoal? Eu acho que realmente todos conhecem as ferramentas de Axis, mas cada corpo, claro, recebe, percebe de uma forma diferente, mas eu sinto aquela contração mesmo. E se eu percebo essa contração, eu já sei, não é isso. E aí eu entro com as perguntas: o que eu posso fazer de diferente aqui? Que escolhas eu posso fazer? Já vou para quem pertence isso também. Eu acho que congelou. Ou eu congelei. Quem congelou? São ferramentas, gente. Está instável a internet? Não Voltou. sei, você congelou um pouquinho, ou fui eu que congelei, não sei. Não, acho que foi aqui. É? Voltou. Uhum. Então, e aí a gente percebe que mudando essa vibração, mudando essa energia do que está pesado, cria um espaço maior. E é, né? Simplesmente. E são ferramentas tão simples. É simplesmente sair do pensamento, da forma estrutura, que normalmente é a nossa mente, que eu falo que é os macaquinhos, né? Da nossa mente que ficam ali falando com a gente. E se a gente troca essa energia para o perceber, a gente vai perceber que esse julgamento não é nosso e que não precisa realmente carregar isso. Então, É sempre bacana, né? que a gente percebe que tem algum peso, que tem alguma contração, como seria não precisar viver com isso? Fazendo perguntas. Exato. E é bacana que às vezes você percebe que quando você está funcionando a partir do julgamento, você vai fazendo perguntas, vai fazendo os POC-POD também para destruir, descriar, e parece que a coisa não fica leve. Por quê? Porque você já começa a facilitar um julgamento que nem é seu. E começa a facilitar a partir de um espaço de funcionar que não é seu. E uma coisa que é bastante libertador é você perceber que consciência envolve tudo isso também, envolve a clareza de que isso é um julgamento, envolve a clareza do que é seu e a clareza de ser um interessante ponto de vista com qualquer escolha que você faça. Exatamente. E é muito bacana perceber a mudança simples e profunda que acontece, profunda, como dizer assim, quando você percebe, uau, estou me julgando aqui, ou, uau, esse ponto de vista nem é meu, uau, estou fazendo isso aqui, mas nem seria o que eu escolheria, sabe? E se você olhar bem, será que a gente escolhendo a leveza, escolhendo por nós mesmos, criaríamos algo em nossa vida que não fosse total leveza, ou como nós acessamos com Access, com as ferramentas, facilidade, alegria e glória? Então, se começar a pesar, que julgamento estamos usando para fazer as escolhas que talvez não são do nosso melhor interesse, que estamos continuando a escolher várias e várias vezes, não é? E a partir daí perceber qual é a energia que vem. E julgamento é bacana porque tem muitos deles que não são, a gente capta bem fácil os maus julgamentos. Alguém te criticar, você está me julgando. Mas quanto os julgamentos positivos? Já percebeu a sutileza deles? E até os nossos auto-julgamentos. Quando você se julga positivamente, muitas vezes você está escondendo áreas em que você não está disposto a mudar ou melhorar. E aí vem outra ferramenta. Como pode melhorar tudo isso? Já Porque ela tem percebeu? uma energia diferente, né? O julgamento, mesmo que positivo, ele tem uma energia diferente ali. Exato.
Você já ouviu alguém te elogiar e aquilo pareceu tão pesado que você falou, caramba, essa pessoa tem alguma coisa interessante aqui no meio, não é? O que que ela está querendo? Exato. Aí tem aquelas que manipulam, né? Vai um julgamento positivo e depois já vem um pedido em seguida. Algo por trás, Isso né? é Volta à tão, questão tão das comum na nossa vida. camadas. Mas e aí, como é que a gente faz quando depois que percebe que está funcionando a partir do julgamento e busca esse para funcionar nesse espaço de leveza? Você já percebeu? Quantas vezes a gente escolhe leveza, facilidade, alegria e glória, e daí a gente sai para fazer as escolhas e acaba não sendo tão facilidade, alegria e glória. Como é que faz aí? Perguntas simples. Perguntas simples. Uau! Escolher com Tão consciência envolve simples, perguntas? tão simples. Uau! E Não sabe que é? uma das coisas que a pergunta traz para a gente nem sempre é uma resposta, e as pessoas nessa realidade buscam uma resposta para tudo. Você já percebeu isso? Sim, exatamente. Quando eu falo assim, faça mais perguntas, quem não está acostumado, né, a utilizar as ferramentas, porque realmente acontece muito, e acontece comigo isso, de fazer uma escolha e de repente, poxa vida, mas estava tão leve, o que está complicando? O que tem aqui por trás? Que está travando ainda essa escolha, que parecia tão leve, mas não está assim tão expansivo. Mas quando a gente define, porque daí é muito fácil definir, você está percebendo que não tá tão leve, que não está tão fácil assim, então é muito fácil você chegar naquela definição do porquê. E por isso eu falo, fique na pergunta, porque isso é que vai abrir o campo das possibilidades de você perceber o que é que você precisa mudar, o que deveria ser alterado, não deveria na energia da obrigação, mas o que pode ser alterado para que essa escolha que você fez se torne a leveza que tinha lá no comecinho, e não esse peso que está acontecendo, né? Essa dificuldade. Então, essa questão da gente realmente não definir, tem aquele processo que eu gosto muito da não definição, não expectativa, não conclusão, que eu procuro sempre usar quando tem quando eu percebo essa dificuldade em uma escolha que antes parecia fácil. Para que esse processo me faça sair de qualquer conclusão e expectativa que eu tenha tido em relação a como realmente deveria ter sido fácil e não está sendo. Então, E é por isso que eu interessante ver insisto como tanto nas muda, né? perguntas. É interessante ver como muda mesmo. E uma coisa que você trouxe à tona aí é justamente isso, o espaço das expectativas e das definições. Uma vez eu ouvi uma frase do Gary Douglas onde ele dizia que definição por definição já é uma limitação. É verdade. E simples, mas tão profunda e verdadeira assim, né? Se você for ver realmente, se a gente define algo como sólido, como fica para mudar isso? E se tudo for fluido, se tudo for escolha, se tudo for mutável, e se tudo puder ser diferente, o que fica mais fácil, né? Como é mais fácil mudar alguma coisa? E uma das coisas que eu percebi muito ao usar, ao ser as perguntas na minha vida foi o estado de presença que a gente acaba tendo com a gente, com as nossas escolhas, com a nossa vida no geral. Você reparou isso também? Muito. Porque se você escolhe o tempo todo, uma escolha que você fez agora pode ser que daqui a pouco requer que você escolha novamente e pode ser que mude, Sim. que é uma das coisas que essa realidade às vezes não encoraja muito, é você escolher a mudança, né? Aquilo que muda. Por quê? Reparou como as pessoas têm medo de mudar? Justamente porque eu acredito que nessa realidade é muito essa questão. A pessoa acaba tendo essa dificuldade de mudar, muitas vezes por orgulho. Se eu fizer uma escolha diferente, de novo, vou ter que
alterar várias coisas, vou ter que fazer novas escolhas, né? E, na verdade, não precisaria também ter esse peso. É simples fazer novas escolhas. Muitas vezes, dentro já de Access, já usando as ferramentas, eu escolhi uma coisa e depois acabei escolhendo outra. Como diz o Dan Hira, a gente pode fazer novas escolhas a cada 10 segundos, né? Então, quando eu percebo realmente que tem algum peso, alguma limitação ali, ok, que escolha diferente eu posso fazer aqui? E se eu perceber que a escolha diferente vai ser uma alteração de tudo aquilo que já estava previsto, entre aspas, aí é para esse lado que eu vou, é esse o caminho que eu vou. Porque é o que está mais leve. Exato, que é onde entra a presença, né? Muitas vezes a gente escolhe uma coisa e deixa no piloto automático, como se o universo fosse todo estático. Pronto. Agora eu alinhei os ponteiros aqui, vou seguir nessa direção e pronto. GPS programado, é só seguir. E se na verdade a programação for só um convite a você estar presente e criar a vida, né? A cada escolha que a gente faz. Sim. Que é uma das coisas que também eu acho que é muito bacana, assim. Pronto, eu escolhi agora e de repente depois da escolha, o que eu faço? Eu vou seguir novamente a leveza e não seguir o julgamento. Nossa, eu fiz uma escolha errada. Ou vou fazer essa escolha de novo. Que muitas vezes a gente usa o passado como referência e acaba deixando de lado qual foi a energia, o que você sabia no momento que fez essa escolha, para onde você estava seguindo, para onde você estava querendo ir, onde você estava querendo chegar com essa escolha, que de repente você largou no meio do caminho e caiu no julgamento por causa de um ponto de vista do passado, uma referência do passado. Exatamente. Esses pontos de referência, eu percebo que o quanto eles puxam a gente para trás, né? Porque o que a gente pode criar realmente nessa realidade quando não está em total consciência daquilo que vai ser criado? A gente acaba escolhendo só o que a gente tem de ponto de referência. Qual a referência que eu tenho aqui? Eu posso chegar até determinado lugar, além daquilo eu não consigo ir. Agora, a partir do momento que você está em total consciência do seu presente, do seu corpo, daquilo que vai expandir mais, quanto mais você pode criar, além do que essa realidade nos permite, além da referência que a gente tem da nossa vida, do nosso passado, né? E outro aspecto dos pontos de referência que às vezes é muito latente nas pessoas é a busca de validação. Quer dizer, quem já fez isso da família, dos amigos, quem escolheu isso, aí você já sabe se vai dar certo ou não vai, ou se vai ser certo ou errado, com base no ponto de vista e na referência de quem já fez isso. Sim. E olha que loucura isso, porque quando as pessoas escolhem o que escolhem, é num determinado momento, circunstâncias e dentro de uma energia que não vai ser a mesma coisa de novo daqui a um ano, daqui a um mês ou amanhã. Provavelmente tudo muda, né? Que é com base naquela coisa de como se o universo fosse estático e a energia está em movimento o tempo todo. Sim. Que é novamente onde a pergunta entra a cada 10 segundos, como a gente fala bastante no Access, que é esse estado de presença constante. Uma pergunta que eu gosto de usar bastante é: se eu estiver criando a minha vida por mim mesmo, o que eu vou escolher hoje? Essa pergunta é maravilhosa, né? É maravilhosa. E essa eu recebi Sai do numa espaço. facilitação. Eu recebi numa facilitação do Gary uma vez, quando eu estava com uma questão e levei a pergunta para ele, e ele reparou: ok, você já reparou quando você tem a capacidade de captar as coisas dos outros? E aí aquilo, poxa, é verdade, como, olha, ficou leve pra caramba. E se você estivesse escolhendo a partir, incluir você na sua vida, ou escolher aquilo que funciona para você? E aí surgiu essa pergunta: se eu estivesse sendo eu aqui, se eu estivesse escolhendo por mim, criar a minha vida, o que eu escolheria hoje? E saber que essa escolha... Desculpa, gente. Meu corpo está me lembrando que aqui o clima é mais seco e frio. Então, se eu escolher não tomar líquidos o tempo todo, talvez eu vou tossir de vez em quando. Escrevi a pergunta aqui no chat. Tem uma pergunta aí?
Não, eu escrevi essa pergunta aí no chat. Ah, legal. E, na verdade, a gente está falando bastante em perguntas. Será que alguém aqui tem alguma pergunta? Exatamente, eu ia perguntar isso também. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode falar, pode escrever aqui. Isso. Ana, tem pergunta? Acho que a Ana está com o microfone aberto só. Ou alguém, mais alguém? Se quiser digitar aí também, fique à vontade. Não? Ou não tem pergunta? Olha que interessante. Como pode melhorar Mas voltando ali, se a isso? gente fosse escolher com consciência, sem buscar as referências do passado, sem se julgar, O que a gente sem escolheria? ter pontos de referência ao passado ou buscar a validação dos outros, o que escolheríamos? Se eu estivesse escolhendo por mim, o que eu escolheria hoje? E aí trouxe à tona outra pergunta. Qual é a vida que eu escolho criar? Qual é a realidade que eu escolho criar? E se ela não tiver nada a ver com o passado, com o que já foi? Aí eu comecei a fazer perguntas. Você já fez isso? É bem louco assim, mas comecei a fazer perguntas buscando o futuro. Que futuro eu quero criar? Se eu Eu tenho escolher isso feito aqui, que muito futuro isso. vai criar? Não é? Eu tenho Independente do feito, que ó, foi. eu tenho feito uma pergunta quase que constantemente a cada escolha que eu faço. Se eu escolher isso, está congruente com o futuro que eu desejo criar? Isso vai contribuir com o futuro que eu desejo criar, mesmo que eu não saiba que futuro é esse, Exato. E uma mesmo que eu outra coisa que a não tenha gente, clareza. outra coisa que a gente às vezes também identifica de uma maneira interessante é o futuro, como se o futuro fosse um tempo daqui para frente. E se na verdade o futuro for só uma energia a partir da qual você cria e com a qual você se conecta para fazer as suas criações, que é esse espaço de não ter ponto de referência, de às vezes não ter nem total clareza do que é o futuro, mas sim uma energia de leveza. Exatamente. Que futuro eu escolho criar para minha vida? Que futuro, que realidade eu escolho criar? E aí fazer as escolhas com base na congruência com isso. Você trouxe à tona uma coisa bem interessante de congruência, de ser congruente com o futuro, que é estar nessa energia de leveza, na mesma vibração daquela escolha, não é? Exatamente. Alguém perguntou É, aqui também como diferenciar julgamento de consciência. Você já fez essa pergunta para você, de julgamento de consciência, julgamento é pesado para mim. Consciência é é, né? leve. Só percebo no corpo. Exato. E é bem fácil, né? Por Para mim é exemplo, fácil assim, perceber. eu tive no começo, né, nos meus primeiros passos, eu diria, em Access, às vezes eu tinha isso muito latente em algumas situações com relação a algumas questões. Aí eu dizia assim, nossa, mas desculpa, eu estou julgando aqui. Aí uma facilitadora uma vez perguntou para mim, uma pessoa muito querida, a Cass Thomas, ela disse, mas isso é um julgamento ou é consciência de alguma coisa? Sabe, naquela hora, puf, que eu já estava entrando, mergulhando numa bolha de julgamento e aí comprando auto-julgamento por estar julgando algo que eu estava Uhum. percebendo. E aí é peso em cima de peso. De repente você fica, não é muito divertido, só digo isso. E aquilo abriu um espaço, caramba. E agora, quando você percebe, quando eu percebo que algo assim não está exatamente leve, você pergunta, ok, do que eu estou tendo consciência aqui, do que eu estou consciente aqui? E se você tem alguma, se você, por exemplo, assim, uau, essa pessoa, não sei, tem alguma coisa aí. Você percebe, ok, eu estou julgando a pessoa, eu estou consciente de alguma coisa. E não consciente no sentido de querer apontar um erro ou alguma coisa, mas sim ter consciência de algo que está ali que pode não ser leve para você, não pode ser para sua melhor escolha. Ou de repente consciente de algo que você possa contribuir para essa pessoa se ela estiver disposta a receber também, ou com a situação, não é?
Sim, o Dr. Dan Hiro uma vez me facilitou em relação a isso também, me perguntando, isso é um julgamento ou uma constatação? E a hora Exato. que veio a palavra constatação, me deu uma leveza tão incrível, uma expansão tão incrível, que eu falei, uau! Quantas vezes eu me peguei achando que eu estava no julgamento e na realidade era uma constatação. E quando você pensa nisso, você percebe o quão mais leve e expansivo fica. E não fica o peso do julgamento, né? Então, Exato. Fátima, isso que você perguntou, quando você faz a pergunta, se você perceber essa energia do julgamento ou do auto-julgamento, como seria fazer a pergunta realmente? Mas isso que eu estou percebendo é um julgamento ou é uma consciência? É um julgamento ou é uma constatação? E aí percebe que é mais leve, o que expande Exato. mais. E muitas vezes está até na energia, não é nem as palavras ditas, né? Porque, por exemplo, você Ah, pode dizer para alguém, essa pessoa é um cretino. Isso pode ser consciência do que essa pessoa é capaz de fazer, ou pode ser você julgando ela, percebe que é leve ou pesado. uhum. Não no Hoje mesmo eu sentido de estava leve. lendo o manual do COP, onde ele falava isso da linguagem da energia, né? E quando a gente realmente percebe que as palavras a energia vai além da palavra verbal, realmente tudo muda. É a linguagem da É verdade. vibração. Tem muito a ver com isso. E até um simples obrigado, você pode dizer um obrigado que é carregado de julgamento, né? Um agradecimento que era para ser, ou algo Sim. super leve, carregado de gratidão também, que vai expandir o mundo da pessoa. Ou seja, incrível. E só a Fernanda falando aqui que eu tô ótimo ainda, que ela voltou de Roma direto para a cama com um gripe muito forte. Como pode melhorar tudo? Melhoras, viu, Fernanda? É que a gente participou do COP, a escolha de possibilidades aqui com o Gary, o Dane, a Simone e o Brandon. E depois do Ah, COP ainda fui à Suíça também, mais frio ainda. E eu sei que o pessoal que está no Brasil aí não entende isso, mas realmente está frio aqui agora. não, Vocês realmente, a terem uma Europa no ideia. inverno é frio. É um frio diferente, Exato. né, Fábio? É um frio diferente, então assim, como posso, meu corpo pode ter mais facilidade com tudo isso. E realmente assim, às vezes junto com toda a mudança das classes, é uma coisa que eu sempre digo, às vezes a gente é muito rápido para julgar o corpo também, né? E que é outra coisa que a gente faz dinamicamente, meio que diariamente também, né? Quando se olha no espelho, quando vai ver que a voz mudou um pouco, a garganta arreou um pouco, e aí você cria uma definição para o corpo justificar seu ponto de vista e pá, lá está. Lá está, exatamente. E uma Como das pode coisas que melhorar? é bastante leve para mim ultimamente, ou desde que eu aprendi, que o corpo também ele atende aos nossos pontos de vista. Então, se a gente tem um ponto de vista, ele vai justificar. Você olha no espelho e diz, nossa, eu acho que eu engordei um pouco. O corpo vai fazer o quê? Vai tirar uns Criar? quilinhos a mais, né? Vai Exatamente. criar aquilo para você não ser errado. Tudo bem, se é isso que você quer, vamos fazer. E é bacana. Boa noite. Aí, Temos que ser felizes e ficar por lá. Quer dizer, os sentimentos são os lugares e vice-versa. Marina, vamos lá. Deixa eu só ver, tinha uma outra aqui antes da Tim, Ieda. da Ieda lá em cima, Fábio. Se a minha escolha de agora estiver incongruente com a vida atual, sem perspectiva alguma dessa escolha se atualizar, como considerar? Ah, vamos perceber um pouco da energia aqui, do que eu estou percebendo, sem muitos detalhes. Se você quiser dar mais detalhes e falar no microfone, fica à vontade, Ieda. Senão, o que eu diria é o seguinte: qual é a escolha, qual é o futuro que você escolhe criar com isso? E aí percebe o que é congruente com essa energia e esteja disposta a mudar. Uma das coisas que a gente fala com escolha, às vezes as pessoas têm o ponto de vista de que, ok, é só escolher. Por exemplo, vou fazer uma classe, daí eu escolho essa classe, pronto. É isso. Ou vou fazer uma viagem, eu escolho essa viagem. É isso. Aí alguém vai trazer a passagem para você, alguém vai te dar o dinheiro.
o universo vai ter que mandar um agente lá na sua casa e entregar tudo pronto. É isso, Di? Não, uma coisa que eu martelo muito também, que ações você deve tomar. As coisas não caem do céu, gente. A gente fala muito exatamente de escolhas em Axis, mas escolhas sempre vêm através de ações também. E Então, a gente percebe também. que É claro que talvez você pode achar um baú de dinheiro no meio da rua, nada impede, são as infinitas possibilidades, né, Fábio? exato, mas até isso requer alguma coisa, quer Uma dizer, você tem que ação, ir para a você tem que rua estar e andar um caminhando. pouco, né? Exatamente, com certeza. Só que percebe que quando você se conecta com a energia da escolha e a energia do futuro que você escolhe criar a partir disso, o fazer vem depois, não vem antes. E aí você elimina o tem e o que. Você vai para a pergunta e faz, ok, se eu escolher isso, se eu for fazer isso com essa pessoa, vai criar o futuro que eu estou desejando? Se eu for para esse lugar agora, vai criar o futuro que eu estou desejando? Se eu e até assim vai colocando as possibilidades e percebe a congruência. Eu comecei a brincar com isso até nas coisas mais simples. Se eu usar essa roupa aqui hoje, vai criar o futuro que eu estou desejando? E tem coisas que a gente escolhe meio que como um tiro no escuro, assim. Você já percebeu isso também? Uhum. E às vezes, assim, no começo parece, caramba, será que é por aqui mesmo? E aí, à medida que você vai se permitindo estar na escolha e percebe que aquela energia é congruente com a realidade que você escolhe criar, de repente muda a perspectiva total. E aquele peso, aquela densidade sai dali e dá lugar a um novo espaço para você poder escolher. Então, o que eu diria, se a realidade atual não está congruente com as escolhas, que novas escolhas eu posso fazer aqui? Ou que essa escolha requer de mim no momento para que ela se atualize com facilidade? Não sei vocês, mas eu tive umas experiências bacanas que me levaram a nunca mais esquecer de pedir facilidade. Com certeza. A Ieda respondeu ali, não tem relação com ações, sim com opção. Abrir mão de uma escolha para ter outra. Eu faria duas perguntas, Ieda. Primeiro, em relação a quando você falou ali em cima, quanta definição você tem em relação a não ter, ter perspectiva da escolha, se atualizar? E a segunda, o que se requer para que você não precise abrir mão? Simplesmente faça, escolha as duas coisas, talvez. Porque a gente tem que, nessa realidade, abrir mão de uma para escolher outra? Que energia É, é vem aí? uma, é uma coisa que é bem interessante. De repente é só uma questão de ponto de vista, você saber que ou isso ou aquilo. Quer dizer, no universo de infinitas possibilidades, como a gente fala, nem todo mundo escolhe várias coisas, mas para algumas pessoas, por exemplo, focar em uma coisa é muito torturante. Essas pessoas às vezes têm que ter vários projetos, várias coisas em andamento ao mesmo tempo para poder se manter produtiva, digamos assim. Que já percebeu que quando a gente tem uma capacidade de criação muito grande, se você não está criando para o seu futuro, pela sua escolha, com consciência, você acaba criando umas coisas interessantes que não são tão interessantes para você. Sim, é verdade. Eu criei umas Então, coisas bem interessantes lá no Sul antes de fazer a sessão com você, né, Fábio? Foi por isso que eu fiz a sessão. pois é. Gente, que escolhas que eu estou fazendo aqui? Que se requer para mudar essa energia? Ai, E é bem mas interessante que a gente faz isso de maneira tão dinâmica que acha assim, eu preciso de uma folga. E na verdade, às vezes não é uma folga, você precisa de mais coisa para, né? Quer dizer, colocar exatamente. mais, criar mais coisas, que daí você vai estar no espaço de criar aquilo que funciona para você e na leveza também. Que ela diz, não tem relação. Bom, ontem que você falou de pedir facilidade. Hoje evita pedir facilidade. Ah, Cissa, não é que eu evito pedir, eu não esqueço mais de pedir facilidade. É que esse peça e receberás funciona. Então, se você Muito. pedir algo, vai ver. E se você está disposto a estar presente com a sua escolha, ela vai se atualizar. Então, assim, eu já fiz algumas experiências onde eu pedi, recebi,
Só que não foi exatamente algo muito leve, muito fácil. Então, eu fui olhar de novo e perguntei, caramba, mas eu não pedi com facilidade. Aí eu comecei a pedir com facilidade. E isso, muitos exemplos que eu dou tem em relação com as viagens, que eu viajo bastante, foi uma escolha que eu fiz, né? De A minha conhecer o também. mundo, levar a consciência pelo mundo, viajar pelas classes, fazendo classes, facilitando classes, e a tradução, que eu amo bastante também. Então, assim, é um espaço bem interessante. Às vezes coisas tão simples podem criar algo tão surpreso para você, tanto no espaço de leveza como no espaço de densidade também. Então eu sempre peço com facilidade. Era isso. Deixa eu ver o que ela diz aqui. Aqui todo mundo está em trânsito, tem corpo estranhando nesse momento. Emagreço muito a cada dia. Boa, Fê. Fernanda mora na França também. Então ela ainda está no inverno. Boa noite. Temos o ser feliz e ficar por lá. Yes, get happy and stay there. Quer dizer, os sentimentos são lugares e vice-versa. Eu não entendi muito bem, Marina. Você pode explicar um pouco melhor? Você entendeu, Gi? Não. Por favor, mais clareza, Marina. Eu percebi uma energia dos. É um lugar que de repente você compra sentimento, pensamento e emoção que vem através da sua mente lógica, mas se você puder nos dar mais clareza em relação à pergunta, vai ser melhor. Aqui no caso da Ieda, ela disse: o caso é manter morando na cidade de meu companheiro, que sinto amor, porém gostaria de mudar de cidade. Ok, e qual é a possibilidade de ele mudar de cidade com você? E o que se requer para que o relacionamento com os dois não dependa de ter que ficar todo dia juntos, morando na mesma casa? Ia Quer dizer dizer, qual uma é das coisas a. para entrar em relacionamento, caramba, esse tema tá, tá latente. Eu acho que é porque Verdade. está rolando a classe de relacionamento ali em Viena agora, então a energia Vem a está certa mesmo. energia, né? Tá lá. Primeira coisa que É, eu pensei, e os relacionamentos, e se pudesse ter um relacionamento diferente, morando em cidades diferentes? nessa realidade, o que se diz, assim, e eu não sei aqui quem já recebeu, mas tem o livro Relacionamento Feito Diferente, e foi mandado uns e-mails com uma gravação do primeiro capítulo, em vários idiomas. Então, em português também está disponível. Eu gravei isso aí. Eles pediram para gravar em vídeo, como se a gente estivesse lendo. Como não, na verdade, a gente estava lendo o primeiro capítulo, para disponibilizar para as pessoas. Fernanda recebeu? E tem em inglês, com a própria Simone Milassas lendo, tem em outros idiomas também. Então, eu recomendo para vocês aí dar uma olhada e, de repente, esse livro e a própria classe, que vai ter no Brasil em abril também. Mas uma das partes que já percebeu como o relacionamento dessa realidade tem que estar junto o tempo todo, tem que fazer tudo junto, mesmo que você odeie uma coisa e a pessoa ama aquela coisa, e acaba contraindo, porque um vai ter que ceder para agradar o outro, e chega um momento que você percebe que ambos estão cortando partes de si para ficar o tempo todo juntos. E se na verdade o relacionamento pudesse ser espaço, onde os dois podem se escolher e escolher aquilo que funciona para os dois, que vai criar mais, né? Mesmo que não esteja sempre na mesma cidade ou não esteja sempre juntos, mas qual é a energia que une? O que vai criar mais para o futuro de ambos? E se na verdade for isso que vai fazer com que o relacionamento seja mais criativo, mais nutritivo, né? E que seja algo que funciona para os dois? O nome em Faça português, pergunta. o nome em português ficou Relacionamentos Feitos Diferentes, Fábio, do livro. Isso, eu acho que é. Não lembro mais, mas eu estou colocando aqui, pessoal. Qualquer coisa, depois eu coloco o nome correto. Isso. Mas eu acho que Ou ficou se alguém tiver, Relacionamentos Feitos Diferentes. se alguém tiver o link que veio pelo e-mail, também pode postar aqui, que a gente já compartilha com as pessoas.
Eu estava escolhendo não fazer as escolhas para mim em relação ao corpo. Nossa, que interessante esse ponto de A vista. Gisele botou ali o nome correto. Obrigada, Gisele. A minha família tem muitos hipóteses sobre adoecimento. Uau. Hum. O que eu fiz boa parte até conhecer o Access. Comprei tudo e me lasquei todinha. Pode pó. Essa Pode pose da POC, Dona Maria Paula. Bethânia. Manda embora e devolve ao remetente. Betânia, tu sabe que eu sei que tu sabe. Comprei ontem o livro, estou na metade. Esse livro é incrível. Coloque o É. nome do livro. Relacionamento feito diferente, Simone Brandon. Eu acho que o nome tá no singular mesmo. Relacionamento feito Não, o diferente. nome a Gisele botou aqui embaixo. Relacionamento. Tem certeza que quero um? Esse é o nome correto Isso, em português. relacionamento. É, tem isso, exato. A Fátima já Relationship. botou ali, ó, o link do Isso. Nossa, livro, gente. grande, grande, grande. Tem os Obrigado, dois, na Fátima. verdade. Tem relacionamento feito diferente e tem relacionamento. Não, peraí. Enfim. Não, o Tem- Relacionamentos Feitos Diferentes ficou o nome da classe. O livro Exato. em português ficou com o título Relacionamento Tem Certeza que Quer Um. Essa é a diferente, por isso a diferença, por isso que eu acabei confundindo. Mas, enfim, e percebe que muitas vezes nessa busca por um querer fazer o que é bom para o outro, você acaba se invalidando ou esquecendo aquilo que poderia ser leve para você e que talvez daria mais energia, mais vitalidade ao relacionamento em si, onde os dois poderiam estar mais presentes. Vai, É Betânia, você quer engraçado falar, filho? esse. Ah, pode falar. É engraçado esse assunto vir à tona. Engraçado não, né? Realmente, como você falou, tá energeticamente num campo de informação, até porque tá tendo a classe. Ontem à noite eu estava comentando com uma pessoa exatamente sobre isso, o quanto a gente projeta aquilo que a gente deseja no outro. Né? A gente acaba E aí você... projetando os nossos desejos, as nossas escolhas na outra pessoa. E aí o relacionamento acaba ficando desgastado. Por quê? Porque um quer mudar, não mudar o outro, mas gostaria de passar a vida ali pensando, eu gostaria que ele fizesse tal coisa. Mas não é ele, não é a escolha dele, é a escolha minha. Então, por que ele deveria mudar? Então, vem justamente essa energia, como seria cada um fazer suas próprias escolhas e, baseado nisso, apenas um ser contribuição para o outro, E ainda para o assim olhar para futuro. um espaço de fazer a pergunta, ok, como a gente pode fazer isso funcionar para os dois? Exatamente. Sem que um tenha que se perder no caminho em função do outro, de repente pode ser libertador para os dois lados, né? Às vezes a gente tem um ponto de vista, mas se eu pedir isso, ele não vai querer. Mas se eu falar assim, eu já sei que ele não quer. Ué, Já é uma pergunta. definição, né? Já é uma definição que, por definição, é uma limitação. Olha aí, até com rima. Uau! Betânia, você quer falar, filha? Fala para nós, filho. Fala que agora é para ralé. Dá para vocês me ouvirem? Dá, Betânia, perfeito. Hoje eu estou escolhendo não aparecer, Ó, ó, porque senão, Fabi, meu filho, você corre, porque os cabelos eu escolhi hoje que não era o dia para vocês. Mas assim, primeiro uma boa noite, né? Dessa cidade linda chamada Natal e que acolheu esse homem maravilhoso que a gente tem um profundo respeito, que é Fábio Meira. E aí vocês Já começam, escolho ir para Natal de novo. se Deus quiser, a Fazenda Real ai, está que esperando vocês. delícia, gente. E você venha também com ele, tá? Então, assim, é muito legal da gente ter esses convites e ter vocês e ter o Axel. Sou muito grata, né, para mim, ao Gary Douglas. E quando vocês começaram a falar, meu corpo expandiu bastante com essa história de que a gente compra muitos pontos de vista, seja de família, de amigo, de tudo mais. E nessa vida do Fábio ao Natal, foi uma das coisas que eu vi muito, quanto ponto de vista eu tinha comprado de adoecimento, né, em relação aos pontos de vista da minha família, porque eu botei muito isso aí. As escolhas que eu fiz, porque não foram escolha dos outros, foram minhas todas, né?
E aí me veio a lembrança do que é que eu tinha escolhido para mim. E vocês começaram a falar em futuro e tudo mais. Eu falei, pelas 5 chagas de Mané Valentino. Né? Olha isso. O que eu estava escolhendo para mim o tempo inteiro, né? E eu achava assim, eu dizia, não, mas isso é porque é assim mesmo. Minha família toda é cardíaca. Eu até brincava, dizia, todo mundo vai dormir e acorda morto. Eu, pode que eu não quero acordar morto nunca mais, eu quero viver. Né? Depois vinha a outra questão, a minha família tem olha só, uma linhagem de pessoas que vão ter Alzheimer. Eu digo, pois eu não estou nessa fila, não. Bote noutra, porque nessa eu não estou, eu não escolho isso para mim. E aí, a gente se pega, né, Fábio, de um momento para outro, fazendo justamente o contrário, escolhendo. Eu comecei a ter as escolhas da minha mãe, de adoecimento, né, de ovário, de não sei de quê, e foi caindo as fichas. Agora no segundo fundamento, veio uma consciência assim incrível. Isso não é meu, são escolhas dela. Total respeito dela, né? Mas isso não é meu. Eu não tenho por que escolher as escolhas da minha mãe. Mesmo por amor. Amor é eu escolher o que é meu. Então, amor a mim. Isso foi muito bacana. A segunda coisa foi também, eu comecei a ver os pontos de vista que eu tinha dos tios, das tias, os cardíacos. Aí eu dizia de boca cheia, eu tenho arritmia. Ah, não, eu tenho outras coisas, eu tenho dinheiro, eu tenho alegria na vida, eu tenho qualquer outra coisa. Diabo da gente ter doença. Pode novamente. E aí também me veio essa consciência no segundo fundamento, com relação que uma das coisas que eu tinha mais feito na vida foi escolher honrar, olha só, honrar a minha família em termos de adoecimento. Então, quando você disser assim, que a gente se observe todo o tempo, que escolhas que a gente está fazendo o tempo inteiro, observe as escolhas, observe. É essa? Não, daqui a 10 segundos muda novamente essa escolha. Eu passei, eu acho que 10 anos da minha vida com as mesmas escolhas, esperando que alguém empurrasse a minha vaquinha, né? E quando, na verdade, eu que tive que empurrar a minha vaquinha, e quando eu escolhi empurrar, foi muito legal. Então, eu queria compartilhar isso, que é para ficar escrevendo, aí às vezes eu escolho falar, porque eu adoro falar. E uma das coisas que eu tenho escolhido Adoramos! foi que uma coisa que me fez, eu tive que, com 10 anos de idade, fazer uma cirurgia de amígdala que eu escolhi em algum lugar. Talvez hoje eu entenda melhor e compreenda isso com relação a... Foi para a atenção à morte, porque minha família morria de coisas muito drásticas. E eu quase escolhi morrer. Porque aquilo que era muito simples, que era uma cirurgia de garganta, que meu corpo não queria, deixando bem claro hoje, eu adoro falar, e eu falava demais. E menino, em 66, 67 falando, era treva, né? Tinha que estar de língua cortada. Então, era menino não fala, aqui menino não fala, menino não é gente. Então, essas compradas de pacotes não vendável, eu fiz todos. E hoje eu vejo que a cada 10 segundos a gente pode mudar isso. E justamente nesses interessantes pontos de vista que não são meus, dizer para ele, olha, muito bacana, muito obrigada, foi bom enquanto durou, mas a gente está acabando por aqui, porque agora eu estou lá escolhendo outras coisas. Queria compartilhar isso. Maravilha. Betânia, gratidão pelo seu compartilhar, eu adorei. E vejam, parabéns pelas suas novas escolhas. Muito obrigada, muito obrigada. E que ela seja contribuição também para outras pessoas que estão participando do grupo, né? Que nós sejamos contribuição nesse planeta tão lindo que eu escolhi nessa existência estar, e encontrar pessoas tão lindas como Fábio Meira e como você hoje, que eu conheci agora, né? Gratidão. O meu marido estava aí, eu escolhi nessa existência, está nessa caminhada, que é Roberval, né, Fábio? Mas ele está em Floripa. Está em Floripa? Eita, coisa. Mas ele está aí também. E tem uma moça linda, Fábio, que ela veio para cá, para Natal, e está na Suécia, que está aí, que é Daniela. Ela está bem caladinha aí. Mas essa moça linda, em uma semana, fez a escolha de fazer barras de axis, após ela receber uma sessão. Olha quantas escolhas que a gente faz na vida e que mudam a nossa vida de uma forma incrível.
Porque hoje eu tenho plena clareza de que escolhas criam a nossa realidade, né? E olha que para completar assim do adoecimento, o que é que eu fiz para não adoecer? Eu vou ser enfermeira, pelo menos eu cuido, né? Aí eu vou ter assim um bônus hora e eu não vou adoecer, me lasquei todinha, adoecia mais que os outros. Então, isso é uma coisa de que a gente está fazendo as escolhas o tempo inteiro pensando e pensando. E quem pensa, dizia minha mãe, todo pensa é torto, né? E tem um dicionário aqui que o Fábio já está aprendendo, né? Então, fui fazer um curso de português natalense lá, já Não aprendi muita sabe que eu coisa sei que tu já limitada. sabe. É transliteração, meu amigo, tá bom? Beijo grande para vocês. Muito obrigada, gratidão. Tchau, Betânia, Então, aqui gratidão a alguém, você. Muito Gisele perguntou como interessante podemos... isso, Fábio, que a Betânia falou dessa questão realmente da gente escolher doenças de nossos pais, avós, tios, enfim, né? E a mania da gente dizer, eu tenho isso. Gente, comprar uma doença e ter ela e ficar com ela, o que é isso? Como pode melhorar e como mudar essa energia toda, né? Porque E, na realmente verdade, a vem gente dessa faz mais questão. ainda, né? A gente faz mais Exatamente. ainda. A gente vai no médico, faz exame para provar que tem mesmo. Não pode ser diferente. E Não essa tem outra questão do escolha. corpo, para quem me conhece, eu sempre, bom, já vem de antes de Access, né? Eu sempre trabalhei com consciência corporal, de respeitar aquilo que o corpo pede e daquilo que é certo que funciona para o meu corpo, que funciona diferente para cada corpo, né? E então é uma ferramenta que eu uso diariamente também, é esse conversar e se comunicar com o corpo, porque quando a gente está em total comunhão com o nosso corpo, a gente cria melhores relacionamentos, negócios, mais dinheiro, enfim, infinitas possibilidades. Simplesmente pelo fato de nós somos o corpo e o ser infinito. Então, quanta comunhão nós podemos ter com o nosso corpo. Então, essa questão de escolher ou não ter doenças é também uma simples escolha. Eu, por exemplo, eu não escolho ter sintoma de menopausa. Então, eu já estou há 2 anos falando, ó, corpinho, corpinho, nós não vamos ter nenhum sintoma de menopausa. Simples assim. Até hoje eu não senti nada. E como pode melhorar ainda mais? Minha comunicação com o corpo diário é essa, né? É interessante que ela também já está perguntando para o corpo, né? O que ele escolhe. O corpo, não vamos ter. Não, já intimei meu corpo, é isso. Ah, que bacana. Então, aqui a Gisele colocou como podemos fazer para sair desse espaço de ficar honrando o antepassado. Bem, na verdade, se não for questão de sair do espaço de honrar, quer dizer, quanto ponto de vista a gente compra sobre o que seria honrar o antepassado? E se, na verdade, isso também foi distorcido e o que seria honrar não é comprar a realidade deles ou as escolhas deles, porque, veja bem, e se honrar for você ser quem você é, com a consciência que você tem e as possibilidades de escolha que você tem disponível, e aí escolher a partir disso o que funciona para você? Será que você não estaria honrando também? E será que fazendo isso também não estaria saindo do espaço de ser o efeito das escolhas dos outros? E esse exemplo, por exemplo, de doenças que a gente vai comprando, né, que as pessoas vão passando de família, e se tudo for só escolha também? Bem mais leve, não é? Com Se você certeza. puder honrá-los a partir das escolhas que você faz, de dizer, olha, isso não precisa mais fazer parte da família. Nós temos escolha, né? Então, quanto ponto de vista a gente compra distorcido dessa realidade só para nos colocar nessa posição de não ter escolha? Na verdade, todo lugar que a gente se coloca nisso, você pode perceber que tem alguma mentira aí, não é, Di? Sim, com Quando a certeza. gente diz, ou chega num ponto que você diz, eu não tive escolha, será que é verdade isso ou tem alguma mentira aí no meio que você está contando para você mesmo, né? Sempre é uma escolha, né? E a questão das escolhas dos nossos antepassados, todos eles escolheram de acordo com a consciência que eles tinham naquele momento. E hoje nós temos também novas escolhas a fazer. Então, é justamente isso que você falou, Fábio, de honrar, sim, mas não perpetuar, né? Simplesmente Exato. fazer uma escolha diferente. Se isso coloca aqui, como podemos fazer para quebrar isso da força da família? Bom,
Tem várias coisas, mas mais o interessante do que a gente está se propondo aqui hoje é você perceber qual é o seu espaço de escolha, né? Porque muita coisa a gente tem conceito distorcido do que é a família nessa realidade, que às vezes nos deixa num espaço de não ter escolha. E se na verdade não for assim? Então, uma das coisas que a gente faz para, né, acessar mais daquilo que é verdadeiro, do que é leve para a gente, é correr barras, é fazer perguntas, é perceber o que é leve, o que é pesado, é escolher, é estar presente. Né? Aquela pergunta que eu fiz para mim, por exemplo, trouxe muito, muito, muito espaço, que é se eu estiver escolhendo por mim, se eu estiver escolhendo criar a minha vida hoje, o que eu escolheria? E família, aquela família que vai te apoiar sim, porque eles querem o seu melhor. E tem gente, às vezes, na família que não está muito interessado em você, então para eles tanto faz. E também, assim, o espaço da gente escolher, esperando que alguém valide o nosso ponto de vista, também é um ponto de vista interessante, não é, Di? É, porque provavelmente vão ter pessoas que irão se afastar. E tá tudo certo. Não tem nada Exato. de certo nem errado em relação a isso. Então, novas escolhas, simples assim. E isso é uma coisa que é como se fosse realmente uma consequência e você não precisa realmente esperar a validação. Isso é o peso. Aquele que quer realmente o teu bem, ele vai te apoiar, como o Fábio falou. E você sabe o que é bacana sobre esse espaço de escolha a partir da consciência ou pela consciência? É que não é um espaço de você escolher contra ninguém. Quer dizer, não envolve você criar um conflito, agora brigar com a família porque você, né, tá nisso por causa deles, ou brigar com os amigos porque, nossa, eles, né, você entrou nessa por causa deles. Não. Escolher por você não envolve escolher contra ninguém, contra nada. É simplesmente colocar o elemento fundamental da sua vida, que é você, nas suas escolhas, e aí perceber o que é leve. E está na permissão de que algumas pessoas talvez deixem de estar no seu convívio e outras novas entrem a partir dessa nova energia, desse novo espaço que você escolhe ser. E é uma escolha a cada 10 segundos, ou seja, um estado de presença constante. E percebe quando você começa a escolher por você e para você, o quanto isso te empodera de você ser você mesmo, de você se reconectar com você mesmo, com aquilo que você verdadeiramente acredita, que é expansivo para você, que é uma contribuição para você e que vai no caminho do futuro que você realmente deseja. Incrível isso, né? Então, se a gente puder hoje, né, levar desse nosso encontro aqui, dessa nossa classe online, desse nosso workshop, desse nosso momento incrível, um espaço de escolher a partir daquilo que é leve para nós, escolher a partir da energia do futuro que escolhemos criar e escolher por nós, nos incluindo na nossa vida, não para agradar ninguém, não para resistir e reagir a ninguém, mas sim para criar um futuro e um viver com mais consciência, com mais leveza. Porque vamos lá, se tiver leveza e dificuldade disponíveis para você, o que você vai escolher com consciência? Quer dizer, quanta dificuldade a gente compra porque ninguém falou ainda que poderia ser com facilidade. Quanto conflito a gente entra porque não percebeu que tinha outra possibilidade ali. Quantas vezes a gente se alinha e concorda com algo que não vai criar um futuro para a gente porque já temos o ponto de vista de que essa é a única escolha, que não temos escolha. E se na verdade a gente se permitir perceber, saber, ser e receber tudo com consciência e estado de presença constante, que futuro a gente poderia criar a partir disso? Para nós, para aquelas pessoas que amamos e para esse planeta lindo. E olha que esse planeta é lindo, hein? Cada lugar que eu vou eu fico mais encantado ainda. Eu escolhi estar aqui, escolhi viver. Percebe que já dá uma energia muito mais assim de presença. Nossa, eu escolhi estar aqui.
eu escolhi todas essas belezas, eu escolho isso na minha realidade. E aí, quando a gente escolhe, coloca nossa energia nisso, a gente cria mais disso, não é? Eu percebo cada vez mais exatamente isso. Quando a gente escolhe, não só pela gente, mas em prol de todo um planeta que é muito mais grandioso, o quanto isso expande, o quanto a gente cria mais. A partir do momento que eu comecei a fazer esse tipo de pergunta, de ter a consciência de que eu não estou escolhendo só por mim, mas em prol de toda uma consciência planetária, em prol do planeta Terra, de quanta contribuição a gente pode ser para tudo e para todos. Quanto mais a gente recebe de possibilidade. E que, na verdade, Isso é assim, até, grandioso. né, você percebe que o ponto de vista de que escolher por você, percebe, se você está funcionando a partir de leveza, que contribuição você está sendo para todo mundo? Se você funciona a partir da contração e da dificuldade, que contribuição você está sendo? Aí você já começa a perceber como as escolhas vão criando ao longo do caminho. Uma coisa que eu sempre disse, até coloquei o nome no meu negócio, Escolha Cria. Muito legal. Tão óbvio, Porque simples escolha as e crianças. É, liberador. lógico. Cada escolha que a gente faz cria algo, né? Você ganha consciência, você pode criar. Toda escolha está criando o tempo todo. Então, o que você escolheria hoje para a sua vida, com consciência, para a sua realidade, que criaria mais leveza, mais facilidade, mais alegria e glória? Yes! Yes! Quanto mais a gente pode criar. Quanto mais. E falar em criar, nós vamos ter umas criações bacanas aí, né? Na semana que vem. Na outra. Na outra, pós-fundamento global, né? Pós-fundamento global. Inclusive, estaremos no Fundamento Global, eu vou estar lá também. Pessoal, para quem não sabe, eu moro atualmente nesses 10 segundos em Jaú, interior de São Paulo. Então, o Fábio vai estar, você está com classe dia 11 em São Paulo, né? Dia 9 e dia 11, eu acho. E Eu tenho depois... uma de Barras, dia 11, uma de Transliteração em São Paulo, que vai ser no dia seguinte ao Fundamento Global. E depois... Depois, em Jaú, nós vamos ter aqui também transliteração, fundamento, barras de axis, com o Fábio. Fundamento, eu vou, pela primeira vez, com muita honra, vou estar compartilhando um curso com outro facilitador. E vai ser mega expansivo tudo isso. Tudo novo, né? Será que... Como podemos criar mais espaço ainda, né? Espaço em dose. Então, assim, dia 14, Jaú, barras de axis com Fábio Meira, transliteração à noite, e do dia 15 até o dia 18, fundamento, também em Jaú. Yes, yes. A gente tem link para inscrição também? Temos, né? Temos sim, vou passar aqui. Deixa eu ver. A gente posta aí. Só E, copiar pessoal, alguém aqui. tem alguma pergunta, algo que você escolhe receber alguma contribuição? Como podemos criar mais leveza nas escolhas a cada dia? E que espaço a gente criou aqui hoje, que está disponível agora para nós? Vou deixar aqui também. Tá? Fábio, e depois daqui você vai para onde? Depois daí, nós vamos para... Depois é carnaval. Isso, eu vou para o sul, ficar uns dias lá e, bom, nesses 10 segundos eu tenho que consultar para onde eu vou. Mas eu vou deixar o link ali depois para o pessoal, que uma das coisas que a gente vai fazendo ao escolher é perceber que a coisa é bem dinâmica, então, assim, é tudo muito rápido. Então, se eu falar agora, eu posso estar falando algo que não procede, e daí alguém fica bravo comigo depois. Então... Com certeza. Passei os links aqui. Qualquer coisa também, quem quiser
participar. Vou deixar meu WhatsApp. Isso. Qualquer informação, podem me mandar. Nossa, a gente colocar o nosso próprio WhatsApp. Às vezes eu esqueço o número que se requer, para que eu tenha total clareza do meu número de WhatsApp. Sério? Eu tô nesses pontos de vista, ainda o número do WhatsApp é tranquilo. Eu acho. Deixa eu ver. É isso. Então é isso, gente. Alguma pergunta? Algo mais que possamos contribuir hoje? Quem tiver possibilidades agora, né? Como a Marcela já mostrou pra gente aí, vamos trocar barras e o que mais é possível. Se você tiver alguém perto ali, quem não tiver, talvez liga para alguém que já sabe, já conhece essa ferramenta maravilhosa. E cada vez que a gente corre nessas barras e tiramos todo esse peso das coisas que não nos pertencem, é muito leve e gratificante o espaço de escolha que a gente acessa. Como seria termos mais disso, né? Legal. Bem interessante que eu estava fazendo perguntas sobre adoecimento atual por conta de uma baixa imunidade. Agora percebi outra energia. Gratidão a todos. É verdade, a gente vai justificando, né? Baixa imunidade, mas será que é isso mesmo? E para a imunidade tem uns processos bacanas também que ativam os pontos do sistema imune, aí, o MTVSS, né? Exatamente. E quem faz fundamento já recebe esse processo, e quem ainda não fez pode pedir para alguém correr, de repente. E ponto de vista cria a nossa realidade. Então, o que podemos escolher hoje? Que ponto de vista estamos escolhendo ter e manter para criar a nossa realidade? E o que podemos mudar? Sim, eu vou estar no fundamento global. Yes! Você vai Você também? vai, Fátima, querida? A Fátima é aqui de Lins, pertinho de Jaú. Então, a gente se vê lá no global e em Jaú e onde mais é possível também, né? Com certeza. A Marcela abriu a câmera lá, que legal, trocando barras. Marcela. Maravilha. Marcela tá fazendo aquela, como é que chama? Fazendo ciúme em todo mundo agora, aquele ciúme bom, vamos dizer assim. Então, gente, que mais alguma coisa de... Não, para mim tá tranquilo. Gratidão a todos que estiveram aqui, gratidão a quem for assistir e Exato. nos encontramos em breve. E